Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos. Capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 ao 41. Todos acharam, Marcos? Vamos ler a palavra. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que os mesmos já estavam enchendo-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como és que não tendes fé? E eles diziam uns aos outros: quem é este que até o vento bem conhecida, é um texto bem conhecido, né, que fala sobre Jesus acalmando a tempestade, e gostaria de colocar alguns pontos interessantes para nós tirarmos de lição para a nossa vida. O interessante que nós vamos ler, que Jesus, longo, né, de estudo e ensinamento, estudo falando sobre parábolas, uma grande multidão o rodeava, o seguia, Jesus já estava ficando conhecido. A Bíblia vai nos dizer então, porque a multidão, a Bíblia vai nos dizer que depois disso, Jesus ele chama os seus discípulos e fala: vamos ir para outra margem. Vamos atravessar o rio. Parecia ser um dia comum, parecia qualquer. Dizer que outra margem, eles então se despediram da multidão que estava ali presente. Mas só que nesse dia comum, como se fosse qualquer outro dia, acontece algo extraordinário, algo inesperado. A Bíblia vai nos dizer que quando eles entram no barco e vão, uma grande tempestade vem de encontro ao seu barco. Até então, isso é normal, porque estamos falando de homens que são pescadores, homens conhecedores do mar, né? Homens que já viveram certas tempestades. Mas o interessante, irmãos, é que, às vezes, a tempestade, ela está acima daquilo que você consegue lidar. Às vezes, ela supera o seu conhecimento, a sua experiência,
E eu quero dizer para os irmãos que tempestade, provação, agitação, isso é algo comum. Isso tanto nós cristãos como os que não são cristãos passam por dificuldade, por problemas, perseguições, tribulações. Jovem, adultos, idosos, ninguém escapa. Cristão, não cristão, todos nós temos a dificuldade do nosso dia a dia, temos passado por várias provações. Não estamos isentos porque somos cristãos. O interessante é que quando isso acontece, e é normal, a gente com um conhecimento, vamos dizer assim, pessimista, vamos dizer assim, ou melhor, otimista, a gente achar que por nós sermos cristãos, nós não passamos por provações. E muito menos quando nós estamos no caminho. Por quê? É normal você achar que alguém está passando por uma provação, uma dificuldade, alguma circunstância que não é muito agradável, quando a pessoa está indo contra os caminhos de Deus, contra a escolha de Deus, contra a vontade de Deus. Isso é normal. Nós temos exemplos biblicamente. Nós vamos ver sobre a história de Jonas. A tempestade veio sobre ele também, porém Jonas estava indo contra a vontade de Deus. Não contra, ou melhor, não a favor daquilo que Deus tinha falado. Ele não queria ir para Nínive. Então nós, seres racionais, já logo entendemos que, poxa, ele foi contra a vontade de Deus, automaticamente vai vir sim coisas contra a sua vida. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos indo por onde o Senhor nos chamou, vem, vamos atravessar para o outro lado. E aí, qual a explicação? Não é verdade? O que nós podemos tirar daqui, irmãos? Você acordar num dia normal e de repente, bum, um acidente. De repente, você vai numa consulta médica e você descobre que está com algum problema, uma doença. Parecia ser um dia comum, um dia normal, mas passou da sua alçada, passou da sua mão. Você não consegue mais, é algo que não depende de você. Eles eram experientes, eles eram pescadores. Muitos aqui eram pescadores, conheciam do mar, já tinham passado, tinham experiência. Mas nesse dia aconteceu algo que nem a sua experiência, nem o seu conhecimento podia. Eles vendo Jesus, que eles estavam com Jesus no barco, você vai ver que Jesus ele estava deitado. Jesus provavelmente estava cansado de um dia longo de ensinamento, de pregação. É só você folhear um pouquinho mais para trás, você vai ver que Jesus ele vem contando várias parábolas. Uma grande multidão estava lá, Jesus vem contando e dando ensinamento e falando sobre as parábolas e tal. Então Jesus estava cansado. O que Jesus faz? Ele pega um travesseiro e vai lá dormir na ponta do barco lá. Ele foi dormir. O interessante é que somente quem tem muita confiança em Deus conseguiria dormir na tempestade, né? Porque você vê que Jesus ele estava no barco, a tempestade estava acontecendo, o barco estava chacoalhando e Jesus estava dormindo. Tem que ter muita confiança, né, irmãos? Tem que ter muita fé. Tem que ter. E essa era uma lição. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, o que ele faz? Ele vem de uma tarde cansativa, dando ensinamento, dando aula. Agora, a teoria acabou.
vamos para a prática. É basicamente isso. Seus discípulos estavam ali com ele, a manhã, a tarde inteira, aprendendo, ouvindo, legal, maravilhoso, glória a Deus, aleluia, não é verdade? Mas e quando a teoria, ela bate na tua porta? E aí? Tem uma música gospel que fala, quando a aprovação bater na sua porta, você vai reclamar ou você adora, né? Você vai reclamar ou você vai adorar o Senhor? Qual vai ser a sua reação quando a aprovação bater na sua porta? Você vai, como aquele ditado muito conhecido, chutar o balde, né? Chuta o balde e vou sair fora do barco? Ou você continua no barco e adora o Senhor? Os discípulos, por eles eu acredito aqui que no começo da tempestade, ali o barco chacoalhando ali, né? Eu acredito que eles devem ter conversado entre eles, poxa, Jesus está cansado, ensinou o dia inteiro, né? Coitado, vamos deixar Jesus descansar. Mas quando a tempestade começou a agitar, e eles viram que já estava saindo da sua alçada, estava saindo já do controle das suas mãos, que a gente muitas das vezes é assim, né, irmão? A gente tenta ali fazer do jeitinho, né? Tenta... porque se Jesus falou, vem comigo, vamos atravessar, vamos ir para o outro lado, uma promessa tinha. Vamos chegar se Jesus falou que nós vai chegar do outro lado, nós vai chegar. A tempestade está balançando, o negócio está feio, está agitado. Mas se Jesus falou, ele falou, se ele falou, ele vai cumprir. Então pode estar feio o negócio, mas se ele prometeu, irmãos, ele vai cumprir. A gente vê em números que fala que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco o Filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor, ele prometeu algo na minha vida, na sua vida, a Bíblia fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. A questão é que muitas das vezes essa madrugada parece estar longa, né? Parece que a noite não passa. Quando você trabalha de madrugada, você vê como a noite é longa, né? Você é louco para querer ir embora, meu Deus do céu, essa hora não passa. Mas o dia ele vai raiar, irmãos, ele vai. Vai porque ainda há esperança. A aprovação pode estar grande, a noite pode estar longa, mas nós temos ainda o Espírito Santo aqui. Se ele está aqui conosco é porque ainda há esperança. Quando ele não tiver, irmãos, aí sim, eu espero que nenhum de nós esteja aqui nessa situação. Mas eu acredito que há esperança. Há esperança, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os discípulos, vendo que estava saindo já do seu controle, e agora, o que vamos fazer? Toda a nossa experiência parece que se reduziu a nada, né? Parece que muitas das vezes aquilo que você viveu, a sua experiência de vida, o seu conhecimento bíblico, quando a aprovação bate na sua porta, parece que se resume a nada, né? Parece que, cadê o conhecimento? Cadê aquele irmão, aquela irmã que pregava a palavra? Cadê aquele irmão que, nossa, uma bênção, o irmão dá um estudo maravilhoso? Mas quando a aprovação ela bate na sua porta, irmãos, parece que dá uma amnésia na nossa... A gente não consegue. Quem está fora consegue ver ali a situação. Calma, irmão, vai estar tranquilo, né? Geralmente, quem está passando por uma aprovação, vem alguém e fala para você assim, calma, vai passar, Deus vai... Mas você que está no meio do tiroteio, você não consegue ver. Você, poxa, eu estou no meio do tiroteio. Ou eu escapo ou vou morrer aqui, não tem como. Você fica ali. Mas há uma promessa. Jesus, ele prometeu, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Há uma promessa feita para mim e para você. Há uma promessa feita para aqueles que permanecer até o fim, irmãos, aqueles que permanecer fiéis a Deus. Há uma promessa. O Senhor diz que Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, e não haverá mais choro, nem tristeza,
Não haverá mais, irmãos. A dor não vai haver mais. Não vai haver mais doença, pressão alta, não vai haver mais depressão, não vai haver mais isso, irmãos. Não vai haver. Quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar. Que Deus possa nos ajudar a alcançar essa graça. Uma promessa foi feita, os seus discípulos falaram: versículo 37, ora, levantou-se uma grande tempestade, ou melhor, um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles, vendo que já tinha passado ali do controle, eles vão até Jesus, Jesus dormindo, tranquilo, porque só quem tem a paz que Deus concede. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, lá no livro de Filipenses, ele vai estar falando sobre a paz de Deus. Nós falamos, né? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar sobre a paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, ele fala que hoje eu sei viver tanto abundância, fartura, como necessidade, porque hoje eu tenho a paz de Deus, a paz que Deus dá. Eles acordam: mestre, você não se importa que a gente morra aqui? Você não está vendo que está balançando, mestre? Acorda. E fez-se grande bonança. Jesus, ele levanta aquela movimentação, aquele desespero. Jesus, ele levanta e fala: fica aqui, é o turbulência. Você alcançar uma maturidade espiritual dessa requer muita experiência, requer muito conhecimento, muita fé em Deus, muita confiança, para você no meio da turbulência, você ter essa paz de espírito, porque não é fácil, por dificuldade comuns, é uma coisa, mas quando nós passamos por dificuldade e problemas, porque estamos fazendo a vontade de Deus, é outra situação. Aqui eles estavam passando por essa turbulência, essa provação, por estar fazendo a vontade de Deus. Então aqui, além de uma experiência de vida, aqui não era somente experiência de vida, como eles já tinham experiência de vida por ser pescadores, mas aqui era uma experiência espiritual para eles, era uma experiência para eles alcançar maturidade, para eles saber que realmente o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. Você vai ver no livro de Jó, capítulo 42, ele falando: antes eu só ouvi falar de ti, Senhor, hoje os meus olhos te veem. Porque hoje ele viveu, e a aprovação, irmãos,
A provação que vem na minha e na sua vida, ela não vem para nos matar, mas sim para nos fazer amadurecer, para nós crescermos espiritualmente, para nós criarmos intimidade. Você já percebeu que quando você passa por uma provação, uma dificuldade, algo que passa da sua alçada ali, do seu controle, quando você supera isso, quando você vê que Deus ele age, muitas das vezes no silêncio, você fica mais próximo de Deus? Parece que a aprovação ela vem para nos promover um pouco mais íntimo de Deus. Parece que quando a aprovação vem diante de mim, de você, é para fazer uma promoção. Se você passar, você sobe um degrau, você vai chegar mais próximo de Deus ali. Você vai agora conhecer um pouquinho mais de Deus. Os discípulos aqui conheciam Jesus, que tinha um bom ensinamento, uma boa oratória, um Jesus influenciador, um Jesus que tinha um conhecimento extraordinário, um Jesus que curava o aleijado, o cego, conheciam um Jesus que multiplicava a água em vinho, mas o Jesus que acalma o vento e o mar, esse eles não sabiam não. Eles foram pegos de surpresa, irmãos. Poxa, eu vi Jesus acalmar, curar o coxo lá, o cego, fazer o milagre ali, a água em vinho. Vi Jesus ter um bom conhecimento. Mas agora você acalmar o vento e o mar, opa, quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem, não é verdade? Então você vai ver que no versículo 40, ele fala assim, depois de Jesus ele ter acalmado tudo, ele fala: então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês são medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês já não viram coisa extraordinária? Vocês já não foi provado que realmente vocês andam comigo? Não conhecemos Deus? O Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, e nós não, por certas de Deus, como eu disse, para nós amadurecer e crescer, temos maturidade. Quem é esse?
3 pontos muito importantes nós tiramos dessa. O mestre, você vai ver que ele vai 3 perguntas muito interessantes que a gente vai tirar aqui como lição. Os discípulos falando para Jesus como mestre: não te importa que pereçamos? Outra pergunta é Jesus falando para os seus discípulos: vocês ainda não têm fé? Que os seus discípulos fazem quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós, pecadores, muitas das vezes falta-nos fé, mas Jesus ele quer nos promover mais íntimo dele. E a Bíblia fala no livro de Tiago que a aprovação ela vem de Deus e não para nos matar, mas para nos fazer mais maduros, para nós crescermos espiritualmente. E quem é este? O texto que eu li com vocês. Eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E eu falo para vocês nessa manhã: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é aquele que no princípio estava com o Pai e com o Espírito Santo e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Este é aquele que foi prometido quando Adão e Eva pecou: nascerá um da semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Este é o que pisou na cabeça da serpente. Este foi quem tirou o povo do Egito, da escravidão. Este é descendente de Davi. Este é aquele que os profetas na antiguidade falavam dele, que vai vir um que salvará o povo, vai vir um que vai entregar-se a sua vida, e nele ninguém creu na sua pregação, nele não havia formosura. É este é aquele que nasceu da virgem, concebido pelo Espírito Santo. Este é aquele que fez milagres e prodígios, que ensinou. Este é aquele que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Este é aquele que não mediu esforços, mas ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Este é aquele que ressuscitou ao 3º dia. Este é aquele que nos deu a oportunidade de sermos chamados novamente filhos de Deus. Este é aquele que perdoou nossos pecados. Este é aquele que derramou o seu sangue por mim e por você. Este é aquele que nos deu a oportunidade de nós estarmos hoje aqui sentados, reunidos como igreja, para podermos assim adorar o seu nome na beleza e na santidade que ele é. Este é aquele que está à destra do Pai. Este é aquele que prometeu que ele foi preparar lugar para mim e para você. Este é aquele que falou que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja amada. Este é aquele que vai vir buscar a sua igreja para morar com ele por toda a eternidade. Este é aquele que enxugará as nossas lágrimas. Este é Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E que se nós estamos aqui hoje, foi por conta do seu grande amor.
e através do seu sacrifício por mim e por você. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, se você está passando por alguma tribulação, alguma tempestade, creia, porque no início ele falou, vamos para outra margem. Se ele prometeu, você vai chegar. Se ele falou, fique firme, porque aquele que estiver firme, naquele grande dia vai morar comigo. Ele vai cumprir essa promessa que foi feita para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.